Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se cometer alguns erros no caminho, o resultado simplesmente não aparece. No episódio anterior, você aprendeu a como escolher os ativos certos para cada parte da sua carteira. Hoje, você vai entender o que impede esses ativos de funcionarem, os erros que travam resultados, corroem patrimônio e fazem muita gente acreditar que investir não funciona. E o mais importante, você vai conseguir corrigir todos esses erros ainda hoje. Se você quer investir com método e evitar as armadilhas mais comuns, já dá o like e se inscreve, porque esse episódio é um dos mais importantes da trilogia. Quando você compara uma carteira que dá certo com uma que dá errado, você percebe uma coisa muito simples. Não é só a escolha do ativo que faz a diferença, é o comportamento por trás da escolha. Os erros que parecem pequenos são justamente os que sabotam o jogo no longo prazo. E vamos começar pelo erro mais silencioso de todos. O primeiro erro é a falta de um objetivo claro. O maior erro é investir sem saber para quê. Sem direção, tudo parece fazer sentido, até o momento que nada evolui. Esse erro pode gerar decisões impulsivas sem critério, vendas precipitadas em qualquer oscilação, sensação de estagnação constante e falta total de consistência. O investidor perde o senso de progresso e abandona a estratégia no primeiro obstáculo e segue a solução. Defina um objetivo real para os próximos 12 meses com valor, prazo e pilar correspondente. Por exemplo, uma meta de 10 mil de reserva de emergência para os próximos 12 meses, no pilar de segurança. E com o pilar definido, o próximo risco é diversificar errado, que nos leva ao erro número 2, que é confundir diversificação com quantidade. Diversificar não é ter vários ativos, é ter ativos que se comportam de maneiras diferentes. Esse comportamento pode gerar vários problemas estruturais. Por exemplo, o risco concentrado disfarçado, estratégias duplicadas sem nem perceber, redundância entre produtos semelhantes e uma ilusão de proteção sem descorrelação real. E o efeito final é uma carteira que não evolui como deveria. A solução prática é diversificar por função, não por quantidade. A segurança protege, o crescimento multiplica e as oportunidades aceleram. Por exemplo, 10 ações de bancos. Um único risco, pois estão todos no mesmo setor. Porém, se essa carteira for composta por um ETF, um fundo multimercado e um fundo imobiliário, nós vamos ter um comportamento totalmente diferente. E quando a diversificação não tem lógica, a emoção segura o volante. E é aí que entra o erro número 3, que é entrar em ativos por emoção. A emoção faz o investidor comprar no pico de euforia e vender no primeiro pico de medo. E na prática, o que acontece quando você comete esse erro é: você faz uma compra motivada por hype ou por alguma notícia, uma venda motivada por medo ou queda momentânea. Isso te leva a ter prejuízos recorrentes e uma falta de critério claro na sua carteira. E o desfecho costuma sempre ser o mesmo: a frustração e o abandono dos investimentos. A solução é sempre criar um critério de entrada para investir. Faça as seguintes perguntas: qual é o papel do ativo na sua carteira? Em qual pilar ele entra? E qual o prazo mínimo você vai respeitar ele? Se você não consegue explicar a função de um ativo em 10 segundos, não compre. E, sem critério, o próximo erro aparece rápido: a concentração, que nos leva ao erro número 4, que é concentrar tudo em somente um pilar. Concentrar tudo em um único tipo de ativo é confortável no curto prazo, mas destrutivo no longo. Esse erro pode criar distorções importantes na carteira. Se você tem só segurança, você tem baixo crescimento. Se você só tem crescimento, você fica ansioso e fica instável. E só oportunidades, você fica no risco extremo. E isso tudo gera a falta de contrapeso. Na prática, isso trava a carteira por completo. E a solução é estruturar a sua carteira pela pirâmide. A base é a segurança, o meio é o crescimento e o topo são as oportunidades. Por exemplo, 10 mil somente em ações gera muita instabilidade na sua carteira. Já 6 mil em segurança, 3 mil em crescimento e R$ 1.000 em oportunidades te gera uma carteira extremamente funcional. E com uma carteira desequilibrada, qualquer queda vira gatilho de pânico, que nos leva ao erro número 5, que é vender na queda. A queda em si não destrói o seu patrimônio, a venda precipitada que sim. E quando isso acontece, alguns efeitos negativos surgem imediatamente. A oscilação vira perda definitiva, você sai antes da recuperação, o medo se instala e paralisa suas decisões, e os juros compostos são interrompidos. O ponto crítico é que esse erro compromete toda a estratégia da sua carteira. E a solução é definir limites emocionais antes de investir. É basicamente de acordo com o seu perfil de investidor, e depende do quanto de oscilação você aceita e por quanto tempo você vai segurar
esse ativo. E essa quebra de confiança alimenta o erro mais comum de todos. O erro número 6, que é mudar a estratégia o tempo todo. Trocar de estratégia a cada moda que aparece é o caminho mais rápido para nunca ver resultado. E o impacto desse comportamento é mais comum do que parece. A compra atrasada, a venda antecipada, os ciclos nunca se completam e as estratégias acabam sendo abandonadas sem maturação. No fim, esse comportamento destrói a consistência da carteira. E a solução é criar um protocolo pessoal de disciplina. Escolha uma estratégia, defina pesos por pilar e mantenha por pelo menos 12 meses. Por exemplo, 50% em segurança, 40% em crescimento e 10% em oportunidades, mantidos por um ano. E o último erro é o mais silencioso e, consequentemente, o mais destrutivo, que nos leva ao erro número 7, que é ignorar o prazo. Quando tudo parece urgente e nada evolui, prazo é o que separa a estratégia de impulso. Esse erro cria distorções importantes dentro da sua carteira. Ele mistura metas de curto e longo prazo, coloca risco onde não deveria, confunde liquidez com estratégia e ativos incompatíveis com o objetivo. E no longo prazo, isso impede a carteira de crescer de forma saudável. E a solução é classificar os seus objetivos em curto prazo, que é até 2 anos, e aqui nós investimos em segurança, médio prazo, que é de 2 a 8 anos. Aqui você investe em segurança e crescimento, e longo prazo, que é acima de 8 anos. Aqui você pode investir em crescimento e oportunidades. Por exemplo, uma meta de 2 anos de comprar um imóvel, você deve investir 100% em segurança. E uma meta de 15 anos de aposentadoria, por exemplo, você pode tomar um pouco mais de risco em ações, fundos multimercados e oportunidades controladas. Agora, vamos recapitular os 7 erros de forma clara. Os 7 erros que podem travar a sua carteira são a falta de objetivo, a diversificação mal feita, a emoção tomar conta do método, a concentração em um único pilar, vender na queda, mudar de estratégia o tempo todo e ignorar o prazo. E corrigindo esses pontos, a sua carteira já vai funcionar como a de um investidor profissional. E agora que você sabe o que não fazer, falta aprender como analisar o investimento da forma certa. No próximo episódio eu vou te ensinar um checklist para avaliar qualquer tipo de investimento. Você vai aprender como saber se um ativo realmente vale a pena, sem depender de dica, hype ou feeling, e conseguir construir a sua carteira de forma funcional e entendendo tudo o que está acontecendo. E se esse episódio te ajudou a enxergar onde você estava errando, já deixa o like e se inscreve. Isso ajuda demais a espalhar conteúdo financeiro sério para mais gente. Por hoje é só, obrigado por assistir e até a próxima.